Oi, meus amigos, meus irmãos, como é que vocês estão? Gente, estamos chegando no final. A gente está caminhando já para o final e tem muita coisa legal. Eu creio que o Senhor já está falando ao seu coração. Eu creio que o Senhor já te deu estratégias, já te deu ousadia para você conseguir fazer coisas novas, para você conseguir pensar de uma forma nova. E esse é o meu objetivo, esse é o meu maior desejo. Saber que você está conseguindo pensar, planejar a sua vida mental, espiritual, programar aquilo que o Senhor tem para você de uma forma nova. E eu desejo muito que, em nome de Jesus, você seja alcançado por aquilo que Deus tem planejado para você. Amém? Não se perca nesse propósito, não se perca no anseio daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Aquilo que Deus te falar hoje, faça hoje mesmo, comece pelo menos hoje. Toda palavra que for liberada sobre a sua vida, dê um start nessa palavra, não fique esperando ela acontecer, mas seja intencional e frutifique nesse caminho. Faça as coisas acontecerem. Se Deus falar para você, ó, você está indo para uma nação europeia, aprenda a falar a língua. Abaixa lá, ó, baixa lá o Duolingo, começa a fazer os exercícios diários do Duolingo, você vai ver, Deus vai te abençoar, as coisas vão acontecer. Não sei nem por que eu estou falando de nações e línguas aqui, mas se o Senhor liberou, recebe aí no nome de Jesus. Queridos, a gente vai falar hoje sobre batalha espiritual. E batalha espiritual é um tema muito delicado e eu peço muita sabedoria e muita graça de Deus para poder tratar isso aqui com vocês. Nessa aula que eu gravei sobre batalha espiritual, eu tento trazer uma dinâmica para a batalha espiritual para que ela não seja um peso para a gente, mas para que ela seja uma realidade consciente. Eu preciso entender que realmente eu vivo numa batalha espiritual e que essa batalha espiritual, quando eu saio vitorioso dela, ela está me ajudando na formação de uma identidade que tem um caráter mais parecido com Cristo. A vitória é nossa. Se a vitória é nossa, nós precisamos usufruir daquilo que a vitória nos traz. Amém? Então eu quero te encorajar a ser cheio do Espírito Santo, então eu quero te encorajar a ser cheio do Espírito Santo, a receber ousadia, a receber o calor do Espírito aí no seu coração, para que você seja ministrado nessa aula de hoje, amém? E ó, já não quero perder tempo, quero te indicar o livro de hoje. Na verdade, os livros de hoje. Para falar de batalha espiritual, eu gosto muito desses dois livros aqui, ó. O primeiro e recente é esse daqui, Removendo os Acúmulos Emocionais. Ele é da nossa pastora Débora aqui, irmã da pastora Zenete. Gente, esse livro é recente, mas ele fala muito bem sobre batalha espiritual no âmbito emocional. Raízes de rejeição, de abuso, depressão, mágoa, enfim, todos os tipos de circunstâncias que já podem ter acontecido na sua vida, em que envolvem os pecados que você já experimentou, que você já viveu e que podem te ajudar a sair dessa realidade. São estratégias mesmo para você sair dessa realidade de pecado e experimentar uma vida nova em Deus. E o segundo livro que eu quero mostrar para vocês é um livro que eu sou apaixonado, Kryptonita, John Bevere. John Bevere, gente, eu já mostrei outros livros do John Bevere aqui para vocês. O John Bevere mostra nesse livro aqui como nós destruímos aquilo que rouba a nossa força. Se você não sabe o que é Kryptonita, Kryptonita é a pedra que é alimentada pelo sol, que mantém a força do Superman, né? Então, o John Bevere trata muito sobre a Kryptonita como uma pedra preciosa que tem uma fonte de alimentação e que mantém o nosso poder aceso, que mantém a nossa força acesa. Quando a gente perde a Kryptonita, quando a gente perde o poder dessa pedra, a gente começa a se afastar da fonte que nos alimenta e, consequentemente, a gente perde o poder. Então, esse livro é sensacional, você vai gostar muito. É um livro bem didático, bem claro, enfim,
Ele fala muito sobre o Superman, mas ele traz o Superman dentro da realidade espiritual e isso é sensacional, é fantástico. Eu gosto de gente que pensa fora da caixinha, por isso que o John Bevere é uma pessoa que eu amo ler e gosto muito dos contextos dele. Mas ó, chega de conversa, chega de papo, eu quero falar da nossa aula. Então vamos lá, vem comigo, tá acabando, faltam só mais 2 aulas para a gente finalizar o programa e você ser cheio do Espírito Santo, você receber mesmo poder do Senhor para discipular, fazer discípulos a partir disso que você está aprendendo, amém? Um beijão, vamos embora comigo para a aula. Espiritual. Eu quero já começar te fazendo uma pergunta. O que é batalha espiritual? Como identificar uma batalha espiritual? Ou o que fazer para vencer a batalha espiritual? A gente vai tentar dar respostas para todas essas perguntas no decorrer aqui desse nosso estudo. Mas antes da gente simplesmente iniciar o nosso conteúdo, eu acho que o mais importante para a gente falar a respeito de batalha espiritual, que é algo que a gente não pode se esquecer, é que a batalha espiritual ela precisa ser considerada no âmbito do espírito. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra pessoas. A Bíblia é clara quando ela fala que a nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Portanto, a primeira orientação que eu quero deixar bem específica aqui para você: perdoe aqueles que em algum momento da sua vida te magoaram. Perdoe essas pessoas. Talvez em algum momento ali, quando eles fizeram aquilo sobre você, eles estavam sobre alguma influência maligna ou sendo usadas mesmo pelo diabo para te machucar. Mas a Bíblia é clara lá em Efésios 6 que a gente tem que se vestir de toda a armadura de Deus para a gente ficar livres contra toda cilada do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, o que a gente tem que fazer? Vestir a nossa armadura, capacete, couraça, cinturão, calçados da paz, o escudo da fé e a espada que é a palavra. Para quê? Para a gente permanecer inabalável, inabalável. E depois de tudo ter sido feito, nós estaremos ali ainda assim, inabaláveis diante de Deus. Então, primeira coisa que você precisa colocar no seu coração, colocar na sua cabeça: a minha luta não é contra carne ou sangue. A minha luta não é contra carne ou sangue, não é contra pessoas. E aí a gente entra, talvez, pode começar, por exemplo, a fazer algumas perguntas. Como é a sua vida espiritual? Como é o seu relacionamento com Deus? Você se sente, por exemplo, inferior às pessoas à sua volta? Você possui dificuldade de lidar, por exemplo, com a rejeição? Sofre muito porque você sente que as pessoas não te amam ou não te valorizam como você gostaria de ser valorizado? Você, por exemplo, possui dificuldades para se relacionar com as pessoas e sofre quando você tem a sensação de que as pessoas não gostam de você ou que elas te desprezam de alguma forma? Infelizmente, a gente precisa compreender essa realidade. No mundo de hoje, muitas pessoas estão sofrendo por esses mesmos motivos. E se você está, por exemplo, se identificando com algum desses pontos, você não pode se culpar. Você não pode se culpar. Você precisa sair dessa realidade de culpa. A batalha espiritual ela vai levar a gente para um ambiente onde nós não nos colocamos no ambiente da culpa, certo? Nós não estamos sozinhos. Muitas pessoas se sentem dessa forma. E aí o que acontece? Na busca por acabar se sentindo amadas, algumas pessoas tentam agradar todo mundo, simplesmente porque esperam que com isso elas sejam aceitas, valorizadas, recebam mais amor. Mas o grande problema é que ao tentar agradar a todos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos encontrando pessoas que só nos procuram quando precisam da gente, quando precisam ou que desejam receber algo da gente, né? Mas depois que recebem o que querem, acaba nos deixando de lado, nos abandonando ou nos desprezando. E esse tipo de experiência, gente, aumenta a sensação de abandono, de rejeição e de desvalor. Aí a gente precisa entender isso. Se você já experimentou situações assim em algum momento e agora você está vivendo isso reforçado nessas relações,
você vai entender um pouco dessa relação, porque a autoestima, a estima que nós temos a nosso próprio respeito, o valor que nós damos para nós mesmos, a capacidade que a gente tem de colocar amor nas nossas próprias expectativas, vai definir ou vai, na verdade, nos ajudar a definir como nós vamos conduzir a nossa vida espiritual. E as nossas batalhas vão ser medidas ou podem ser medidas a partir do momento que nós começamos a entender as dificuldades que estão à nossa volta. Às vezes a gente vai começar a estudar sobre esses conteúdos, a gente vai buscar na psicologia, vai buscar na Bíblia, no desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque nós queremos resolver coisas que estão dentro de nós. E a gente vai entender que existem padrões de comportamento que alimentam esses tipos de dores dentro da gente e que fazem a gente sofrer essas circunstâncias. E após identificar esses padrões, a gente vai colocar em prática ações específicas que possibilitam a mudança desses padrões, desses comportamentos, e como resultado, aí sim, a gente vai conseguir mudar de vida, se sentir amado e já não mais se sentir inferior às pessoas. Então, a gente precisa entender essa realidade e depois de um tempo a gente pode perceber, inclusive, que aquelas pessoas que estavam ali do nosso lado e que antes a gente colocava que essas pessoas eram como culpadas por aquilo que a gente estava sentindo ou sofrendo, a gente vai ver que essas pessoas sofriam pelos mesmos motivos que a gente sofre, pelo nosso passado, né? Tentando ajudar outros, a gente acaba entrando numa realidade de compreender essas circunstâncias. E a nossa batalha espiritual, ela está andando justamente nesse ambiente. A batalha espiritual, ela vai andar especificamente no ambiente onde nós somos forjados, onde nós somos gerados, onde nós somos trabalhados naquilo que nos oferece algum tipo de risco, né? Alguns podem receber os seus riscos na rejeição, outros no orgulho, outros na mentira, outros na dor, outros no sofrimento, mas cada um de nós vai se sentir vencendo, com a capacidade de vencer essas batalhas quando a gente se posiciona contra elas. Então, a gente não pode perder tempo, a gente precisa entender, a minha batalha espiritual tem uma raiz, a minha batalha espiritual tem um começo, e esse começo precisa ser trabalhado dentro de mim, precisa ser tratado dentro de mim, para que aquilo que eu vou experimentar nos meus dias possa se tornar... eu possa conseguir vencer aquela dificuldade com uma capacidade maior, eu possa experimentar uma realidade melhor em Deus para conseguir vencer aquela circunstância. Bom, vamos lá, sem mais delongas, vamos começar o nosso conteúdo de hoje. A gente já deu aqui uma introdução sobre o que seria a batalha espiritual, como ela pode estar acontecendo dentro da gente, mas de qualquer forma a gente também não pode fechar ou limitar a batalha espiritual a essas questões de relacionamentos, né? Porque, vamos lá, gente, vamos entender o que é uma batalha espiritual. Uma batalha significa um combate entre forças oponentes. É uma troca de golpes, uma luta, um duelo. A batalha espiritual, por exemplo, ela é um termo que se refere à luta entre os servos de Deus e o mal. Ninguém pode derrotar a Deus, porém, os servos de Deus, os cristãos, né, que não estão na posição de estar ali separados em Deus, esses sim, esses podem ser derrotados. E o diabo nunca vai poder vencer a Deus, mas o diabo luta, ou seja, ele combate e ele enfrenta constantemente os cristãos que estão tentando fazer a vontade de Deus. Na prática, todo cristão vive em batalha espiritual. E isso acontece porque a partir do momento que você levanta sua mão para aceitar Jesus, você se torna um inimigo público do diabo. Então, todas as vezes que nós nos posicionamos para Cristo, nós estamos nos posicionando contra o diabo. E, por exemplo, imagine, por exemplo, um torcedor fanático de um time de futebol. De repente, ele se torna agora um torcedor fanático do time rival. Por causa dessa mudança de lado, aqueles amigos do time inicial, agora eles vão ficar com raiva dele, né? Ou vão criar uma indisposição ali com ele por causa dessa mudança
mudança de lado. E no mundo espiritual acontece exatamente a mesma coisa. Antigamente, nós fazíamos parte do mundo e de forma consciente, ou até inconsciente também, nós servíamos ao diabo e fazíamos parte do exército de Satanás. Agora, no momento em que nós levantamos a nossa mão, aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós passamos para o lado de Cristo, ou seja, nós saímos do lado das trevas e agora passamos a viver no lado da luz. E por causa disso, agora, nós somos inimigos públicos do diabo. E os seus anjos, né? Ou seja, os seres espirituais que estão com o diabo, que caíram com o diabo, eles nos odeiam ainda mais. Por que eu falo ainda mais? Porque eles já nos odiavam antes dessa mudança de lado. Eles já tinham um ódio por nós, mas agora, porque nós mudamos e assumimos a nossa posição, eles nos odeiam ainda mais. E beleza, a gente entendeu essa realidade. Agora, como a gente identifica uma batalha espiritual? Nem tudo, gente, e a gente precisa focar muito e entender muito bem isso daqui, nem tudo é culpa do diabo. E nem todas as dificuldades, elas são frutos de uma batalha espiritual. Existem momentos onde o cristão sofre por causa do seu próprio pecado, como fruto da desobediência. Por outro lado, existem também momentos em que o cristão sofre por causa das decisões que ele fez com falta de sabedoria, decisões mal tomadas. Então a gente precisa entender, meditando sobre a origem da nossa luta, porque senão a gente coloca tudo a culpa no diabo e a gente deixa de considerar os arrependimentos que a gente precisa travar, que a gente precisa realizar, né? Quando a gente está diante de uma dificuldade, a gente precisa analisar a origem dessa dificuldade. Ou seja, o que trouxe essa dificuldade para mim? Por exemplo, imagine que um cristão dizimista fiel esteja ali enfrentando uma dificuldade na área financeira. Se ele é dizimista fiel, as pessoas não podem falar que, por exemplo, é fruto de uma desobediência ou de um pecado, mas se você investiga o caso, você pode descobrir o problema. Vamos supor, sei lá, a pessoa ganha R$2.000 por mês, mas gasta 4.000 todos os meses. Com certeza a dificuldade dele vai existir ali, mas a dificuldade dele não é de uma batalha espiritual, a dificuldade dele é de uma falta de sabedoria em conseguir administrar as suas finanças pessoais. Né? Então, com uma pequena orientação ou com um ensino a respeito de educação financeira, ele consegue vencer essa dificuldade, né? Um outro exemplo, a gente poderia imaginar, por exemplo, uma pessoa, uma irmã pedindo uma campanha de oração para salvar o casamento dela que está em crise. E ali a igreja começa a orar por ela, vai lá todas as quartas-feiras, 5 quartas-feiras, orando na casa dessa irmã, e aí nada muda. Novamente, a gente precisa começar a investigar o caso. Por que as coisas não estão mudando? Vamos descobrir a raiz do problema? Aí a gente vai entender, poxa, a irmã não liberou perdão pelo erro do marido que o marido, sei lá, cometeu há 10 anos atrás. E além disso, ela ainda briga com ele o tempo todo, humilha ele, ofende o marido, constantemente faz essas coisas. Ou seja, por causa disso, o marido dessa mulher já não aguenta mais e está ali desejando o divórcio. Ele está ali o tempo todo querendo o divórcio. Nesse exemplo aí que a gente está vendo agora, o problema não é o diabo, mas é o fato da varoa lá da irmã não liberar perdão e continuar humilhando o seu companheiro o tempo todo. Então, a gente precisa entender essas diferenças. Qual a origem da minha batalha? Qual a origem daquilo que eu estou vivendo? Né? Além desses problemas, vão existir várias outras situações onde as pessoas não obedecem a Deus e colhem péssimos frutos, ou seja, experimentam a consequência do pecado e dizem que estão enfrentando uma batalha espiritual. Não é uma batalha espiritual, gente. A gente precisa ter consciência disso. Entendeu? Às vezes a gente, atendendo pessoas aqui na instância, a gente vê de perto tantos líderes que não fizeram bom uso da sabedoria deles, acabaram agindo por impulso, se planejando mal, quando as coisas deram errado, o que aconteceram? O que eles falaram? Seta do diabo, é a fúria do inimigo, a fúria dele tá grande, enfim, colocam a culpa no diabo, quando na verdade é tudo fruto de falta de sabedoria própria. Nós precisamos entender isso. Como está a minha sabedoria? Como que eu consigo identificar ali essa batalha espiritual? O que a Bíblia fala? Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Gente, cuidado. De verdade.
tenha cuidado. O diabo deseja destruir cada um de nós e por isso nós precisamos nos posicionar corretamente para vencer qualquer batalha. Né? Eu não poderia deixar de falar aqui para vocês que existem verdadeiros momentos onde o diabo realmente se levanta na intenção de derrubar o homem, na intenção de destruir uma família. Agora, ele traz, por exemplo, coisas sobrenaturais que ficam acontecendo, doenças simples que vão se complicando aos poucos e levam a pessoa, por exemplo, sei lá, parar numa UTI, atividades simples que vão se complicando aos poucos e acabam se tornando uma bola de neve, acabam se tornando uma avalanche que a gente não consegue resolver, acidentes, magia negra, né, trabalhos de ocultismo, enfim, para conseguir discernir essas coisas, se a nossa luta ela é fruto de um pecado, se ela é fruto de uma batalha espiritual, ou se ela é fruto de uma falta de sabedoria, nós precisamos nos autoexaminar. Né? Além de ter uma vida de oração para que o Espírito Santo abra os nossos olhos e mostre para a gente onde estão as ciladas que o inimigo coloca na nossa frente. Então, a Bíblia vai nos orientar a buscar esse autoexame, sondar o nosso coração, né? E a olhar para dentro da gente e a entender dentro da gente o que a gente precisa vencer. Né? Eu creio muito que as coisas vão se encaixando a partir do momento que a gente busca uma análise da nossa vida espiritual, né? E a gente busca conselhos, a gente busca sabedoria, a gente busca entendimento e as coisas elas vão se desvencilhando na nossa frente. O olhar de Deus para nós vai se tornando um olhar verdadeiro e que vai revelando, né, como se fosse num espelho, aquilo que acontece na gente. Né? A gente não pode, por exemplo, acabar se autoexaminando, como a gente faz de uma forma muito comum, apenas no dia da ceia, gente. A gente precisa se autoexaminar constantemente. Se autoexaminar significa meditar sobre as suas próprias ações e analisar se você está agindo de acordo com a vontade de Deus ou não. E se o seu sofrimento atual não é fruto, por exemplo, de uma falta de sabedoria. Quando a pessoa consegue examinar o seu pecado, consegue examinar ali a sua circunstância e percebe que ela está agindo no centro da vontade de Deus e tendo comportamentos de sabedoria, nesse momento o que a gente vai entender? Poxa, aqui existe um forte indicador de que eu estou enfrentando uma batalha espiritual. Aqui existe uma forte condição para mim que aquilo que eu estou enfrentando não tem a ver com pecado, não tem a ver com falta de sabedoria, mas tem a ver sim com uma batalha espiritual. O diabo está se levantando contra mim. E quando o diabo se levanta, como que eu venço uma batalha espiritual? Eu preciso saber que ele vai usar de tudo que ele puder contra mim. O diabo vai colocar pessoas, desejos, medos, as minhas próprias emoções, enfim, N circunstâncias, e montar diversas armadilhas para me derrubar. E sabendo disso, todos nós precisamos nos posicionar da maneira correta. Aqui que a Bíblia fala para a gente fazer: vigiar e orar. Vigiar e orar. Eu preciso vigiar e orar para estar preparado para enfrentar todas as ciladas do diabo na nossa vida. Nós precisamos estar posicionados sobre isso. São muitos os cuidados que nós cristãos precisamos ter para não cair em tentação. Mas para talvez facilitar um pouquinho a sua vida, eu coloquei aqui 2 pontos para a gente pensar. 2 pontos para a gente estudar um pouquinho a mais, para a gente ter condições, ou para te ajudar a vencer as batalhas que surgirem ao longo da sua história. Então vamos lá. O diabo vai tentar mexer com as suas emoções. Então seja obediente, ame a Deus acima de todas as coisas, para vencer toda a batalha espiritual que surgir. Entenda o seguinte: se você amar a Deus acima de todas as coisas, você não vai ser vencido pelo diabo em batalhas espirituais onde ele usa os seus amores, os seus desejos contra você. A Bíblia vai mostrar pra gente no Evangelho de Lucas que nós conseguimos vencer isso, que nós conseguimos sair dessa realidade, que existem possibilidades de nós sermos tomados pelo Espírito do Senhor, capacitados pelo Espírito do Senhor.
que a Bíblia está mostrando aqui pra gente? Em Lucas capítulo 14, versículo 26, ela fala assim, olha, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A Bíblia está mostrando aqui pra gente que se a gente não estiver pronto a abrir mão de qualquer pessoa, em qualquer momento, nós não vamos conseguir vencer algumas coisas. E assim o diabo vai ter êxito se ele tentar usar as pessoas contra nós. Agora, se nós abrirmos mãos aqui, o diabo não vai ter êxito nessa batalha, né? A batalha espiritual e os sentimentos e os ataques ao sentimento, elas são uma realidade. A gente sabe, a gente está vivendo circunstâncias assim. A conversão de uma pessoa, ela acontece de dentro para fora, né? No sentido oposto, o que vai acontecer? O diabo vai querer te destruir de dentro para fora. É assim que vai acontecer. Primeiro você se converteu de dentro para fora, mas é de dentro para fora também que o diabo quer te destruir, porque ele sabe que usando a sua vida sentimental, usando a sua vida emocional, ele vai criar uma circunstância que pode colocar você em uma situação delicada. O diabo vai tentar derrubar você, atacar você nas suas maiores fragilidades. E o que você precisa para conseguir vencer essas fragilidades são oração e jejum. Por exemplo, a Bíblia fala ali em Marcos capítulo 9 que tem tipos de castas de demônio que só saem com oração e jejum. Então, o diabo vai apresentar N circunstâncias para nós, para a gente ficar balançado emocionalmente, para a gente ficar fragilizado emocionalmente, mas a partir do momento que nós nos fortalecemos em Deus, a partir do momento que nós nos capacitamos nele, ou seja, nós habilitamos a nossa vida para experimentar uma vida de batalha espiritual. Quando nós nos posicionamos em Deus, nós estamos aqui agora restaurando em nós. Quando nós nos fortalecemos em Deus, nós estamos aqui agora restaurando em nós a verdade de Deus para a nossa história, né? Então eu posso agora orar, eu posso buscar, eu posso ir à presença do Senhor, porque fazer isso, indo à presença do Senhor, vai mudar as circunstâncias que eu estou para viver, vai mudar a realidade daquilo que eu estou pensando e entendendo. Gente, a gente precisa que as coisas fiquem claras. A batalha espiritual, ela está aí na vida de todas as pessoas, mas o quanto nós vamos vencer essa batalha, o quanto nós vamos nos posicionar nessa batalha, quem diz isso, quem dá essa palavra final somos nós mesmos. Somos nós mesmos. A gente vê inúmeras histórias por aí frequentemente derrubando cristãos, né? Eu citei aqui a área emocional, a sentimental, mas em qualquer área da nossa vida isso se encaixa. A gente pode viver batalhas nas finanças, na família, na nossa carreira profissional. Em resumo, a gente pode fazer qualquer coisa. Tudo aquilo que a gente ama ter por perto, ou tudo aquilo que a gente ama fazer também, acaba sendo uma possibilidade de se tornar algo que vai virar uma batalha pra gente. Mas o que a gente precisa fazer? Amar a Deus acima de todas as coisas. E assim a gente vai vencer as batalhas que se envolvem na nossa vida, que se levantam na nossa vida. E outro ponto, o segundo ponto, é fazer com que a oração se torne um hábito na nossa vida, para a gente poder enfrentar e vencer qualquer batalha espiritual que surgir na nossa frente. Gente, o diabo não avisa com antecedência o dia que ele vai bater na sua porta para te atacar. O inimigo age como um ladrão. Ele não pede para entrar, não. Ele está aí pronto para te dar um bote. Portanto, o que acontece? Você precisa orar muito todos os dias até ser reconhecido pelo Senhor e também pelo inferno como um homem e uma mulher de Deus. Nós precisamos ser reconhecidos pelo Senhor, mas também precisamos ser reconhecidos pelo inferno
como homens e mulheres de Deus. E eu creio muito nisso, que o inferno vai ver, o inferno vai entender que nós somos dele e por sermos dele, nós precisamos nos posicionar e é através da oração que nós vamos fazer isso. Através da oração nós vamos nos tornar mais cheios do Espírito e apenas quando nós formos, cheios do Espírito é que nós vamos ganhar coragem para enfrentar toda espécie de mal. Qualquer espécie de mal que vier contra mim, eu terei coragem para enfrentá-la, porque a certeza de que eu vou vencer está no nome de Jesus. A certeza de que eu vou vencer está no nome de Jesus. Quer ver? Vamos pensar uma situação aqui, ó. Um obreiro, vamos pensar, uma pessoa que trabalha na obra e que tem uma vida de oração, não tem medo, por exemplo, de expulsar demônios, certo? Agora, por um outro lado, também um outro obreiro que não tem a oração como hábito, a vida dele não é uma vida correta, enfim, é uma vida complexa. E o mesmo obreiro que vai fazer alguns cristãos de determinados momentos retrocederem durante uma batalha espiritual. E o diabo é mestre em enganar as pessoas. Vamos dizer assim que de uma forma figurada, quando o diabo está forte, ele se finge de fraco. E quando ele está fraco, ele vai se fingir de forte na nossa vida. Então, pense comigo assim, por exemplo, uma pessoa que hoje trabalha na prostituição, certo? Essa pessoa, o diabo reina na vida dela, isso é um fato. O diabo reina na vida dela. Mas acontece que as circunstâncias da vida dessa pessoa estão boas, as coisas estão tranquilas. Ela é próspera, ela consegue viajar, ela se veste bem, ela tem dinheiro para morar numa mansão, para fazer suas cirurgias plásticas, enfim, ela é próspera. E o diabo, ele está reinando na vida dessa pessoa. Mas, o que acontece? Ele não se manifesta ali. Então, ali, é como se ele estivesse se fingindo de fraco, porque a pessoa não percebe o que ele está fazendo. E por não perceber o que ele está fazendo, ela não consegue identificar a presença dele. Agora imagine assim, que essa pessoa abandona essa vida de prostituição, aceita Jesus, larga seus pecados, as suas bebedeiras, as suas prostituições e se batiza, e agora ela passa a orar todos os dias, buscar a presença de Deus todos os dias, buscar a manifestação de Deus todos os dias. O que vai acontecer? O diabo que antes estava ali reinando na vida dela, agora ele está fraco. Só que ele vai se manifestar contra a vida dessa pessoa. E a partir desse manifestar, ele vai parecer que ele está forte. Nesse momento, a vida dessa pessoa vai começar a dar tudo errado. Ela não vai conseguir encontrar um emprego, o carro vai quebrar, o dinheiro vai acabar, enfim, as coisas vão de mal a pior. O diabo não tem mais poder sobre a vida dessa pessoa. Porém, ele ataca ela de todos os lados, tentando conduzir essa pessoa que se converteu agora a entrar num ápice de desespero. É claro que Jesus não vai abandonar essa pessoa e o socorro vai vir, mas se o medo dessa pessoa for maior do que a fé dela, o que vai acontecer? Ela vai voltar para trás e em algum momento ela vai acabar abandonando o evangelho. Então eu já quero liberar sobre você, inclusive, aqui uma palavra: não temas, não temas, existe o socorro de Deus que está vindo para a sua vida. Caso você esteja passando por circunstâncias assim de ver demônios, ver vultos, enfim, seus filhos podem estar acordando nas madrugadas gritando por causa de pesadelos, por circunstâncias assim, enfim, se as coisas estiverem dando errado, não se desespere, o socorro de Deus virá. O diabo está tentando te assustar, mas isso é um sinal de que as coisas estão andando no caminho certo, porque se o diabo está tendo que se manifestar, é porque ele está fraco e não tem mais poder sobre a sua vida. Por isso ele está tentando te assustar para fazer você voltar lá atrás. Mas fique firme, em breve o socorro de Deus vai vir. O que Salmo 121 fala pra gente? Levanto os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O Senhor fez os céus, o Senhor fez a terra, e Ele não permitirá que eu tropece. O meu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel, ele não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor.
Como a sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não vai te ferir e de noite a lua também não. O Senhor o protegerá de todo mal. É isso que o Salmo está falando. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para todo sempre. E é essa a verdade sobre nós. Portanto, não fique paralisado diante da batalha espiritual. Enfrente o mal utilizando o nome de Jesus. Utilizando mesmo o nome de Jesus diante das nossas batalhas espirituais. Nós precisamos enfrentar o mal, expulsar ou repreender o mal, utilizando o nome de Jesus. A palavra nos orienta a fazer isso lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos. Lá está escrito assim, ó: esses sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, enfim, se beberem algum veneno mortal, esse veneno não lhes fará mal, mas imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. É isso que a palavra está falando pra gente. Portanto, pensa comigo assim, ó, toda vez que você ver o inimigo ou sentir a presença dele, repreenda-o utilizando o nome de Jesus. E não dê espaço para o trabalhar do diabo. Não dê espaço para o diabo trabalhar. Não dê espaço para ele tentar agir no seu meio. Conforme você for orando, for se enchendo do Espírito Santo, o Senhor vai te dar coragem e ousadia, além de discernimento também. E aos poucos você não vai mais ter esses medos de enfrentar o demônio ou o mal que surgir na sua frente. Não, você não vai ter medo, mas sempre procure andar com a consciência limpa, para que Satanás não encontre espaço para te pegar em acusações. O ápice de Satanás na nossa história são as acusações. Então, assim como Timóteo fala ali, olha, conserve a sua fé, mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas, Timóteo fala, algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência, e isso tem causado a destruição da sua fé. Isso tem causado a destruição da sua fé. Então, aumente o seu nível de busca de sabedoria por Deus, né? Quando a pessoa se esforça para evitar a maior quantidade de pecados possíveis, a consciência dela fica limpa, gente. Não tem acusação de pecado. Não tenho mais o que o diabo utilizar contra você. E essa leveza de consciência aumenta a fé que a gente tem em Deus. Essa leveza de consciência vai nos ajudar a conseguir ter convicções na hora de usar a autoridade para expulsar demônios. Então, vamos pensar uma coisa aqui, olha só. Através da oração, nós estamos nos tornando mais cheios do Espírito Santo. E apenas quando nós somos cheios do Espírito Santo é que nós vamos ganhar coragem para enfrentar toda espécie de mal que pode acontecer na nossa frente. E assim nós vamos ter a certeza de que vamos vencer utilizando o nome de Jesus. Por exemplo, vamos pensar numa situação aqui, um obreiro, uma pessoa que tem uma vida de oração, essa pessoa não tem medo, por exemplo, de expulsar demônios. O demônio pode vir, pode se apresentar do lado dela e ela não tem medo disso. Por outro lado, o obreiro que não tem uma vida de oração como um hábito no seu dia a dia é o mesmo obreiro que, por exemplo, na hora que um demônio se manifesta na igreja, ele vai correr. Então pense nisso. Se o diabo se apresentar contra a sua vida, você vai enfrentá-lo ou você vai correr? O que a Bíblia fala? A Bíblia fala para a gente se posicionar nesse aspecto. A gente tem que resistir ao diabo, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É o que está lá em Tiago, capítulo 4, no versículo 7. A gente precisa se posicionar nesse aspecto para essa realidade fazer parte da nossa vida e crer que o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio. O Senhor vai fazer, vai bradar. O Senhor vai, no momento certo, me defender. E em nome de Jesus, o diabo não vai conseguir usar nada contra mim, contra a minha casa, contra a minha família. Nada do que ele planejou contra nós vai dar certo, porque o Senhor é o nosso refúgio, é dele que vem o nosso socorro e nós vamos utilizar o nome dele para vencer todas as batalhas. Então, não faça nada do seu jeito, não faça nada no seu nome, mas também não faça nada baseado em medo. Não utilize do medo para você experimentar uma realidade com o Senhor. Pelo contrário, saia do medo, saia da dor, saia dessa vida, para que em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor levantar a seu favor possa acontecer plenamente. Queridos,
A gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender que nós estamos diante de uma batalha. Nós estamos diante de uma circunstância de guerra. E essa circunstância quer me enfraquecer o tempo todo. Por isso que o diabo vai se apresentar para mim como forte. Mas quando ele se depara com o nome de Jesus, aí a gente entende. Aí é a revelação de que a gente precisava. O diabo perdeu. O diabo perdeu. Na minha vida ele perdeu, na sua vida ele perdeu, nas nossas histórias ele perdeu. E não tem nada que vai fazer o diabo conseguir ganhar alguma coisa sobre nós. Portanto, em nome de Jesus, se posicione, um guerreiro, um atalaia, vivo, cheio de poder na história, cheio de poder na relevância daquilo que Deus está fazendo no seu ambiente, no seu lugar comum, e você vai ver Deus agindo, você vai ver Deus agindo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não quero estender mais nessa aula. Um beijo para vocês. Essa semana a gente ainda tem mais 2 encontros. O Senhor é fiel, bom e justo. E a gente está acabando o nosso programa, mas em nome de Jesus, para a gente viver histórias novas naquilo que Deus sonhou para a gente. Amém? Um beijo no coração de vocês. Um bom restinho de semana e contem comigo. Um abraço.